Girassol Jornal, quarta-feira, boa noite. Bruxelas, Bélgica, Cimeira da Gavi traça metas para o período 2026-2030. Presidente da República e da União Africana defendeu a imunização como fator importante para o desenvolvimento económico do continente. Cimeira de Negócios Estados Unidos da América África, evento fechou as portas hoje com memorandos para investimentos que rondam os 1,5 mil milhões de dólares. Reflexões sobre a proteção e defesa dos direitos dos menores dominaram o Fórum Nacional sobre a Criança em Luanda. Reforço do sistema de justiça, 60 novos subprocuradores tomaram posse hoje. Médio Oriente, Irão eleva para 627 o número de mortos no conflito com Israel. Girassol Jornal, quarta-feira, 25 de junho. Vamos informar. Bem-vindos. Outra vez, boa noite. 10 pessoas morreram e 4 outras ficaram gravemente feridas na sequência de um acidente de aviação que aconteceu hoje, por volta das 14 horas e 40 minutos, na Estrada Nacional 120, localidade do Cantinho da Paz, setor da Xipipa, província do Ambo. Os feridos graves recebem assistência médica no Hospital Geral do Ambo, de onde recebemos a seguir mais informações em direto com o Fidel Custódio. Fidel, boa noite. Boa noite, Simeão Mundula. Saudação que se estende também ao telespectador. Notícia triste na tarde desta quarta-feira, onde 10 pessoas perderam a vida fruto de um acidente e 4 deram entrada à maior unidade sanitária da província, o Hospital Geral do Uambo. Vamos procurar saber do estado destes 4 pacientes que deram entrada ainda nesta tarde, nesta unidade sanitária, e para o efeito vamos à conversa com a porta-voz do Hospital Geral do Uambo, Kalende Kalivala. Boa noite. Descreva-nos o estado dos pacientes e as circunstâncias em que deram entrada ao hospital. Boa noite, obrigado. Sim, dizer que o Hospital Geral do Uambo recebeu 4 pacientes, todos do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 25 a 49 anos de idade. Dos 4 pacientes, um com trauma abdominal fechado, que se encontra no bloco operatório neste momento, e um que infelizmente perdeu a vida 2 minutos depois de ter entrado no nosso hospital com choque hipovolêmico. E os 2 estão a receber tratamento no serviço de cirurgia com trauma crânioencefálico. São 4 pacientes. Alguma preocupação a esta altura? Sim, a preocupação é relativamente ao estado do paciente que foi ao bloco operatório, que aguardamos mais detalhes, mais notícias ao corpo médico que neste momento está a tratar deles. Qual será a duração para se ter alguma informação sobre o estado clínico, a evolução dos mesmos? Bom, é prematuro dizer, né? Cada organismo reage de uma forma diferente, então precisamos ter calma para poder dar maiores detalhes relativamente ao estado dos pacientes que se encontram no hospital. Obrigado. Kalende Kalivala, porta-voz do Hospital Geral do Uambo, a confirmar o estado em que se encontram agora 3 pacientes do acidente que ocorreu na comuna da Xipipa, na Estrada Nacional número 120, na viatura de modelo Land Cruiser, Toyota Land Cruiser, em que seguiam viagem então estas vítimas para a província de Benguela. Deste incidente resultou então na morte agora de 11 portanto, viajantes, sendo que o 11º faleceu à entrada do Hospital Geral do Uambo. Certamente estaremos por cima de toda a informação em volta da recuperação do estado de evolução dos 3 pacientes que ainda se encontram a receber os cuidados no Hospital Geral do Uambo, com imagens de Domingos Ndandula e Fidel Custódio. Boa noite. Boa noite, Fidel Custódio, no Ambo, e o estado dos pacientes que deram entrada ao Hospital Geral, vítimas do acidente de aviação que resultou, e agora com a confirmação de mais um morto, portanto num total de 11 mortos, aconteceu na província do Ambo.
O Presidente da República, João Lourenço, participa na cimeira sobre as estratégias da Aliança Global de Vacinas, que decorre em Bruxelas, Reino da Bélgica, e que traça metas para o período 2026 e 2030. Ao discursar no evento, o Presidente da União Africana defendeu a imunização como pilar importante para o desenvolvimento económico em África. No evento, Angola partilha com os presentes as suas políticas e compromissos para aumentar o acesso da sua população à assistência de vacinação. E à margem do mesmo, o chefe de Estado concede audiências a destacadas personalidades europeias. A cimeira de alto nível da Aliança Global de Vacinas, Gavi, marcada para esta quarta-feira, contou com a participação do presidente de Angola e da União Africana, João Lourenço, como um dos principais oradores no evento que deve definir as linhas estratégicas do programa para o período 2026-2030. João Lourenço, no seu discurso, disse que a imunização é um importante pilar para o desenvolvimento de África. Importa recordar que, graças às vacinas, a poliomielite está prestes a ser eliminada e a varíola foi erradicada. Doenças como o sarampo, a rubéola, a meningite, o tétano, a febre amarela e, recentemente, a Covid-19 têm sido controladas, salvando milhões de vidas no mundo e, em particular, em África. Não se trata apenas de saúde, trata-se de desenvolvimento humano, de estabilidade social e de crescimento econômico. Uma criança saudável aprende melhor, torna-se um adulto produtivo, contribui para o desenvolvimento e paz social. Por isso, investir em vacinas é investir no futuro das nossas sociedades. É por isso que estamos unidos na convicção de que a imunização deve continuar a ser uma prioridade continental e global. Com o lema Cimeira Global, Saúde e Prosperidade através da imunização, o evento reúne chefes de Estado, líderes de organizações multilaterais, doadores internacionais e representantes da sociedade civil. A importância crescente da imunização da rotina em África e o papel fundamental da Gavi para o acesso equitativo às vacinas no continente foi um dos focos da abordagem de João Lourenço. Excelências, nos últimos 25 anos, a Aliança Global das Vacinas tem sido um parceiro estratégico de confiança, um instrumento multilateral eficaz e um símbolo de solidariedade internacional bem-sucedida. Com uma abordagem baseada na evidência, resultados e equidade, a Gavi permitiu que mais de 25 países africanos de baixa renda ampliassem o acesso a vacinas, particularmente de novas vacinas, que de outra forma estariam fora do alcance de milhões de crianças. Por outro lado, reconhecemos com apreço o esforço contínuo da Gavi para adaptar os seus modelos de apoio financeiro, incluindo o trabalho em curso para tornar os países de média renda elegíveis a formas inovadoras e sustentáveis de financiamento. Este é um passo crucial para garantir que nenhuma criança do mundo seja deixada para trás, mesmo em contexto de transição econômica. A presença do presidente João Lourenço reforça o compromisso de Angola com a agenda global da saúde, bem como a liderança da União Africana na defesa do acesso justo às vacinas e no incentivo à produção regional de imunizantes no âmbito da Aliança Africana de Vacinas. De acordo com o chefe de Estado angolano, só de 2021 a 2025, a Gavi doou para o continente africano mais de 5 mil milhões de dólares, criando assim um impacto transformador para as comunidades. O equivalente a mais de 1.000 milhões de dólares por ano. Só em 2023, mais de 700 milhões de dólares foram investidos em África. O impacto é evidente e transformador. Países como Angola foram beneficiários diretos de apoios cruciais, com destaque para a introdução de 7 novas vacinas,
incluindo aquelas que protegem contra 2 das 3 principais causas de morte em crianças menores de 5 anos, a pneumonia e as diarreias virais. Brevemente introduziremos a vacina contra o papiloma vírus humano para garantirmos uma vida saudável aos nossos jovens e pretendemos ainda introduzir a vacina contra a malária, que é a primeira causa de morte no nosso país e continente. Para o próximo ciclo estratégico, a Aliança projeta vacinar mais de 500 milhões de crianças, salvar cerca de 8 milhões de vidas e responder a aproximadamente 150 surtos de doenças evitáveis com vacinas, gerando um impacto econômico estimado em mais de 100 mil milhões de dólares. O evento é co-organizado pela União Europeia e pela Fundação Bill e Melinda Gates, reunindo líderes mundiais para reforçar o compromisso com a vacinação em escala global. Garantir a segurança alimentar e o desenvolvimento da agricultura é um dos desafios na linha de prioridades do país. Para o efeito, Angola conta com o apoio do PNUD. Com vista ao alcance das metas, o assunto foi analisado nesta quarta-feira, durante a audiência que o Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, concedeu à delegação do PNUD. O novo capítulo marca a cooperação entre Angola e o PNUD, através do projeto Tombouctou, onde o setor agrícola é apontado para ser desenvolvido. O Centro de Excelência a ser implementado em Angola, em região ainda não identificada, vai abrir caminhos para facilitar as exportações e importações. Esta iniciativa do PNUD e a iniciativa Tombouctou em África vai trazer para Angola um centro de excelência que vai apoiar o país e a região no desenvolvimento de práticas agrícolas, sobretudo acelerando a criação de startups ou incubadoras de empresa ligadas ao ramo, melhorando as cadeias de distribuição e as cadeias de abastecimento relacionadas com a agricultura. Uma das componentes importantes do projeto é a componente da educação, portanto, no que diz respeito a práticas agrícolas de excelência e também o fornecimento de competências de nível financeiro e de enfrentamento de mercado para jovens e com tecnologia associada. Veja, o primeiro impacto é, naturalmente, fomentar a agricultura em Angola e em África. O segundo impacto está, obviamente, ligado à segurança alimentar das populações, não é? em toda a África. O terceiro pode estar relacionado também com a perspectiva da industrialização da agricultura, portanto, trazer para a África uma agricultura moderna e de excelência para todos. A iniciativa alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável está voltada para responder às necessidades dos povos da região dos PALOP, na garantia da segurança alimentar, um quadro que aflige muitos territórios. Na audiência com o Ministro do Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, foi analisada as estratégias do plano a ser implementado no final deste ano. Dar oportunidade de desenvolver a agricultura não só local, mas também a nível da região dos PALOPs, permitir as pessoas envolvidas no setor adquirir capacidades maiores no desenvolvimento dos seus negócios. Para os jovens é uma oportunidade de descobrir um setor que ainda tem um potencial muito grande a explorar e dar a eles a oportunidade de capacitar eles também para se interessarem mais e poderem investir neste setor com o apoio não só do governo angolano e com o apoio técnico. A parceria vai também impulsionar soluções inovadoras para o desenvolvimento do país, por via da capacitação de quadros. Penso que todos vão ser congregados neste centro que vai tratar de acolher as boas iniciativas e, portanto, tratar de reforçar a formação por um lado e certamente que estes projetos serão alocados em função dos projetos específicos que cada grupo puder apresentar nas mais variadas vertentes relacionadas com a agricultura, com a cadeia de abastecimento de produtos que resultam do campo.
O Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, garantiu hoje que o corredor do Lobito já é um facto e que agora o foco prende-se com a contínua busca por investimentos de qualidade, tendo em vista o aproveitamento das oportunidades existentes ao longo do percurso. José de Lima Massano falava no final da Cimeira de Negócios Estados Unidos da América-África, em representação do Presidente da República, João Lourenço. O evento permitiu a assinatura de 9 memorandos que, em termos de investimentos, significam mais de 1,5 mil milhões de dólares. A 17ª Cimeira de Negócios permitiu o estabelecimento de novas formas de cooperação entre os países africanos e os Estados Unidos da América, tendo sido marcada pela realização de acesos debates e da construção de parcerias em prol do desenvolvimento do comércio, investimentos e acordos económicos em setores como energia elétrica, infraestruturas, agronegócio, tecnologias de informação e comunicação, saúde, desporto e muito mais. O Fórum de Alto Nível abriu espaço para a partilha de ideias que visam a edificação de pontes para o futuro da África. Esta cimeira termina, mas o trabalho conjunto continua. Saímos daqui com novos compromissos e parcerias. Que os frutos desta jornada se façam sentir nas economias, nas empresas e na vida dos nossos cidadãos. De acordo com o Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, que fez o encerramento do certame em representação do chefe de Estado angolano, João Lourenço, a cimeira que Luanda acolheu reafirmou que o continente berço se apresenta como um espaço privilegiado de oportunidades para a captação de investimentos. Todavia, justifica que, na nova era da cooperação com a maior economia do mundo, os países africanos querem também imprimir novas formas de financiamento. Não temos condição, os nossos países, de continuar a assumir dívida na forma como a fazemos hoje. Temos as nossas limitações e mais dívida pode levar-nos a um ponto em que a nossa capacidade de servir essa dívida começa a ser questionada. Mas as necessidades estão presentes, as infraestruturas têm que continuar a ser desenvolvidas. Questionado sobre o corredor do Lobito, o ministro José de Lima Massano sinalizou que se trata de uma realidade e que agora as atenções estão viradas para a busca de investimentos de qualidade. Nós temos, vamos chamar o plano diretor para o corredor, onde queremos ter as zonas logísticas, onde queremos ter as zonas de produção agrícola, mas precisamos agora das iniciativas privadas, capitalizando nessa disponibilidade de recursos que felizmente continuamos a receber dos Estados Unidos, da União Europeia, mas também de muitas instituições multilaterais africanas. O porta-voz da Cimeira, Jerônimo Pongolola, reafirmou, em jeito de balanço, que os números ultrapassam as expectativas, uma vez que os acordos assinados vão permitir a captação de mais de 1,5 mil milhões de dólares para Angola. Números são os mesmos, mantemos-nos com o número de delegados, cerca de 2.800 delegados acolheram, mais de 5 mil pessoas estão envolvidas nesse processo, pelo menos aqui em Angola. Se nós tirarmos esse número de Angola, o número de certeza é bem maior. Finalizamos assinaturas de memorandos, estamos com cerca de 9 memorandos entre instituições do governo e instituições privadas, entre privados e privados. E para além deste número, outro que vale ressaltar, se calhar, são números dos empresários aqui. Nós estamos muito felizes com o número de empresários angolanos que se credenciaram logo no início, cerca de 490 empresários. Nós tivemos 73 empresários americanos que estiveram aqui conosco. Tivemos 202 empresários que vieram de países africanos. E depois tivemos as delegações do governo americano e delegações africanas, 38 delegados, membros de governos africanos e 63 membros do governo americano e instituições do governo americano. Esses são os números que nós tivemos assim grande em termos de geração os memorandos que foram assinados não rondam abaixo de 1,5 mil milhões de dólares. São os acordos que foram firmados, são os números que esses acordos trazem, que nós entendemos que é um número que irá definitivamente crescer a quando da implementação desses projetos. Por sua vez, Florizelle Laser, CEO da Corporate Council on Africa, promotora da Cimeira, enalteceu o apoio do presidente João Lourenço para a concretização do evento.
Estamos muito animados pelo sucesso da Cimeira, mas devo lembrar, tudo isso só foi possível através da liderança do presidente Lourenço. Os próximos passos passam agora por dar continuidade ao trabalho e reforçar cada vez mais a nossa parceria com o continente africano. Organizada pela Corporate Council on Africa, em parceria com o governo angolano, a cimeira decorreu sob o lema Caminhos para a Prosperidade e nela participaram mais de 2.800 pessoas, entre líderes empresariais, homens de negócios e governantes. Angola quer ver o Kwanza como moeda de liquidação regional a nível da SADC, afirmou o governador do Banco Nacional de Angola, Tiago Dias, durante o encerramento da 17ª Cimeira Empresarial Estados Unidos da América-África, esta quarta-feira aqui em Luanda. A declaração foi feita num dos painéis temáticos que abordou o futuro dos pagamentos digitais em África. A 17ª edição da Cimeira Empresarial Estados Unidos-África chegou ao fim nesta quarta-feira após 3 dias intensos de debates, sessões estratégicas e compromissos multilaterais centrados no fortalecimento das parcerias comerciais entre os Estados Unidos e os países africanos. No último dia, numa das sessões da Cimeira, o governador do Banco Nacional, Tiago Dias, disse que Angola quer ver o Kwanza como moeda de liquidação regional a nível da SADC. O Banco Nacional de Angola já solicitou ao operador no sentido de permitir que o Kwanza seja uma moeda de liquidação a nível da SADC, a exemplo daquilo que acontece atualmente com o RAND, que por enquanto é a única moeda de liquidação no âmbito do RTGS. Agora, depois de formulado o pedido, aí vários aspectos técnicos que devem ser observados e que estão a ser trabalhados. Entre os destaques da manhã, a ministra das Finanças, Vera Daves de Souza, reafirmou a necessidade de desenhar mecanismos financeiros inovadores e sustentáveis que consolidem o acesso a capital e reforço das cadeias de valor africanas, tendo apontado o Corredor do Lobito como uma grande e imponente infraestrutura. Entendemos nós que o Corredor do Lobito, o projeto e todas as iniciativas em torno dele representam uma oportunidade única de repensarmos a forma como as infraestruturas são financiadas. Temos, nas últimas décadas, seguido um modelo muito ancorado no investimento público puro e este projeto nos demonstra que é possível construir parcerias de sucesso ancoradas no investimento privado, onde os fluxos de financiamento atendem ao projeto via o promotor privado. A sessão de encerramento reuniu altos representantes do governo norte-americano e africano, bem como executivos da Google, Mastercard, Boeing, Amazon e outros grupos globais. O consenso geral apontou para a criação de um novo ciclo de confiança e reciprocidade, com ênfase no aproveitamento pleno do Acordo de Comércio Livre Continental Africano. A Zona Livre do Comércio Africana, a FTR, oferece uma oportunidade única que visa harmonizar as políticas comerciais ao redor do continente e alinhá-las para os padrões internacionais. Muitas das vezes pensamos do governo e setor, a prioridade do setor privado são diferentes, mas as suas prioridades são idênticas. Se olharmos para a zona do comércio livre, como é que o pagamento podem promover as trocas comerciais digitais, estamos a pensar como é que vamos fazer os pagamentos de forma segura, inteligente, e tudo isso são áreas que têm a ver com as prioridades governamentais. Além dos painéis temáticos, foram destacadas oportunidades concretas de investimento e cooperação entre países que colocaram o setor privado em contacto direto com governos africanos. Assinadoras e também mais de 200 jornalistas. Ora, e o desporto como fonte de rendimentos foi amplamente debatido na Cimeira Estados Unidos da América-África. A gestão de infraestruturas desportivas é um grande desafio para os africanos. Alguém aceitaria hoje, empresário privado, segurar na cidadela e restaurá-la? Que levanta a mão quem tiver coragem. Desafio lançado e a sala não se manifestou.
Não por falta de vontade, mas a tarefa de recuperar, gerir e rentabilizar infraestruturas desportivas é difícil no país e no continente africano. Mas é possível se existir investimento. O investimento que o Estado faz diretamente no desporto tem a ver com a infraestrutura, a formação de recursos, etc, etc. O que os clubes têm que fazer é, a par dos apoios que recebem direto ou indiretamente do Estado, procurar sponsorização. Mas a sponsorização tem níveis de responsabilidade. Eu não posso ir a uma entidade privada, ficar 4 anos a receber centenas de milhares de dólares e nunca prestar contas. Porque essa entidade não quer apenas ver lá o nome da empresa. Precisa, a nível do compliance da própria empresa, justificar o investimento que está a fazer. Nos últimos anos, o desporto e os desportistas africanos levaram o nome de África para outras paragens. A presidente da NBA África, Claire Akamanzi, fala da necessidade de mais atenção e investimento nas comunidades, algo que a sua instituição faz há alguns anos. O presidente do Sporting Clube de Luanda, que participou do painel, falou da necessidade do setor privado ser mais atuante na expansão do desporto nacional. Jenny Martins chamou a atenção para o facto de ser ainda o Estado a custear a construção de infraestruturas desportivas. O dirigente desportivo falou ainda em como o desporto pode ser um excelente produto de venda para a imprensa televisiva. Eu acho que os canais de televisão estão a perder enormes oportunidades. Nós, com 1 ano de trabalho, tivemos a sorte de ter algum sucesso já. Atenção que nós, Sporting, não estávamos à procura deste sucesso. O que nós estávamos à procura é de bom trabalho e fazer com que o sucesso fosse consequência do nosso bom trabalho. Tivemos a sorte de tornarmos-nos, com muito orgulho, campeões nacionais de sénior feminino em basquetebol. Somos campeões nacionais de judo. As nossas outras modalidades, como o jiu-jitsu, o karaté, estão a ser muito bem representadas. Temos representantes nossos a representarem Angola nos campeonatos mundiais, refiro-me ao judo novamente. Portanto, são oportunidades que as televisões de facto perdem, porque hoje a marca Sporting já é uma marca. O desporto comunitário tem mais de 250 mil praticantes no país e, por isso, mereceu a atenção do Estado no apoio às atividades esportivas. Proteção Social da Criança em Angola. Desafios em destaque. E continuamos a informar produtores, empresários e revisores políticos e especialistas nacionais e internacionais estiveram reunidos nesta quarta-feira com o objetivo de abordar o reforço da aposta na produção agrícola nacional numa altura em que o país investe forte na diversificação da economia. O evento pretende contribuir para a consolidação de uma agricultura moderna e reafirmar o papel do setor como motor de crescimento econômico, de criação de emprego e de redução das importações alimentares. Os desafios e oportunidades da produção nacional, programas de financiamento, certificação em boas práticas agrícolas e exportação foram os temas que dominaram o encontro. Nos citrinos já começa a haver alguma produção, mas ainda não é constante durante todo o ano. E diria que essencialmente as peras, maçãs, são produtos que normalmente são produzidos em países mais frios e que Angola não tem propriamente as condições para produzir em grande escala este tipo de produtos. Da mesma forma que na Europa as bananas são todas importadas e as mangas são importadas e os mamões são importados. Portanto, ou seja, cada país tem que importar aquilo que, por questões climatéricas, não consegue produzir. Mas, para o agricultor Adérito Pereira, pelo volume de produção local, já se deve pensar na exportação de alguns bens alimentares. Não podemos pensar em exportar um barco de manga, não podemos exportar um barco de ananás, mas já podemos exportar um barco de sal, não é? Portanto, tudo isto nós temos que ver como temos que fazer. Apesar da autossuficiência ser um desafio para o país, João Cordeiro assegurou que se consegue ver uma certa melhoria na produção nacional. Banana, mamão, melancia,
Eu diria que esses são os produtos, em termos de frutas, que nós temos sempre, mas depois temos o repolho, a batata já não conseguimos ter durante todo o ano, ou seja, porque de facto as épocas de produção são muito estáticas. A cebola também não conseguimos ter todo o ano, mas eu diria que temos vindo a melhorar muito, ou seja, acho que a produção agrícola tem vindo a melhorar de facto muito, de tal forma que temos uma grande percentagem desses valores. Por outro lado, a certificação de produtos agrícolas permite aos agricultores atingir o mercado da exportação. Nós temos que ver que hoje no nosso país, grande parte dos produtos são orgânicos. Nós temos o mel orgânico, que é extremamente importante. Portanto, nós temos que pensar que, devagarinho, temos que ir ocupando um espaço no mundo. Nós temos as nossas companhias aéreas que passam diariamente aqui. Temos a nossa nacional, a TAG, temos outras que passam, que são barcos, são aviões que fazem voos internacionais, então, que podem diariamente levar produtos para fora de Angola. Portanto, acho que é extremamente importante nós podermos conversar entre nós. Porque hoje em dia o mercado é global, obriga a certificações que são standard a nível internacional e sem isso não é possível garantir um índice de exportação que seja viável quando comparamos com outras geografias. Uma vez que Angola está focada na diversificação da economia, um dos oradores do evento, Bernardo Ribeiro, declarou que há condições para a produção agrícola. Seja de produtos com potencial de exportação, como são as frutas tropicais, e efetivamente é mostrar aquilo que o país tem como potencial para conseguir atrair players estrangeiros a investirem e ao mesmo tempo também capacitar com know-how os produtores nacionais para conseguirem melhorar as suas técnicas de produção de forma a garantirem efetivamente que a atividade é rentável e que é possível ter empresas agrícolas funcionais e que entreguem efetivamente resultados e que sejam rentáveis, no fundo, com uma produção que acabam por assegurar uma entrega contínua de produtos ao mercado. O Agro Summit foi um espaço de diálogo aberto, visão estratégica e ação concreta para uma nova agricultura angolana. Nesta quarta-feira, o 9º Fórum Nacional sobre a Criança, o evento inserido no âmbito das celebrações do mês de junho, visou sensibilizar a sociedade sobre a importância do desenvolvimento integral e proteção social da criança em Angola e foi prestigiado pela Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço. A Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço, falava à margem do 9º Fórum Nacional da Criança, que juntou sociedade civil, organizações não governamentais, membros do governo e crianças das 21 províncias de Angola, cujo objetivo foi a apresentação e avaliação dos resultados das políticas implementadas com base nas recomendações do 8º Fórum, que aconteceu em 2023. Os indicadores relacionados ao registro de nascimento e ao setor da saúde são animadores, reflexo do comprometimento com o desenvolvimento sustentável da criança. Total de 3.301 postos de saúde, 97,4 beneficiaram diretamente crianças. O registro de nascimento passou de 235.958 crianças registadas do 0 aos 13 anos em dezembro de 2023 para cerca de 773.688 crianças registadas no final do primeiro trimestre de 2025. O programa de merenda escolar beneficiou no ano letivo 2023-2024 cerca de 1.051.592 crianças do ensino primário. Apenas para citar alguns e enfatizar que, não obstante persistirem constrangimentos, passos seguros e consistentes continuam a ser dados. Entretanto, a Primeira-Dama da República reconheceu que muito ainda precisa ser feito em prol dos menores. Ana Dias Lourenço reafirmou a criança como prioridade nas políticas públicas do Estado. Tal como todos os povos do mundo, como disse anteriormente, olham para as crianças
como que estivéssemos a caminho da estrela e a ver uma esperança para a prosperidade. Pois as ações que desenvolvemos hoje em prol das crianças moldam o presente e constroem no futuro sociedades mais justas e saudáveis. O Fórum Nacional da Criança, realizado pelo Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, contou com a presença ao mais alto nível das Nações Unidas de Najat Minjit, representante especial do secretário-geral da ONU. Muitas ações que tenho estado a observar dos sítios onde eu visitei, então, fica a questão mesmo, conscientes de que preciso trabalhar juntos para poder produzir o maior impacto deste investimento. Por isso eu quero parabenizá-los por tudo isso que têm estado a fazer em parceria. Agora é preciso ver como poder olhar para crianças, esta larga parte da solução. O 9º Fórum foi antecedido do Parlamento Infantil, um palco onde as crianças levantaram as suas vozes para falar da violação dos seus direitos, problemas que inviabilizam o seu pleno crescimento. E o cenário de violação dos direitos da criança está a atingir proporções alarmantes no país e que exigem medidas pontuais de combate. É o que defendem alguns interlocutores ouvidos nesta quarta-feira pela Girassol e que falam também da necessidade de revisão da penalização para os casos de abuso sexual de menores. As violações aos direitos da criança é um assunto que não passa despercebido a ela. Entre os problemas que mais lhe preocupam está a alimentação nutricional, registro de nascimento e a violência sexual. A violência sexual é uma das coisas que preocupa mais, porque irresponsáveis estão a fazer esse ato sem saber um ato do mal, estão a prejudicar, eles se metem no lugar deles. Pai que viola um filho, isso é para quem nasceu, por quê? Nasceu para cuidar, para dar suporte um dia e começa a lhe fazer essas coisas. É uma das coisas que está a afetar o nosso país, assim não vamos em frente. Os preços avultados da cesta básica dificultam aos pais com baixa renda mensal de proporcionar uma alimentação nutritiva às suas crianças. Isso é preocupante ao nosso país. Afeta a vida da criança não só com o crescimento natural, como o baixo rendimento escolar. Uma criança não apresentará o rendimento escolar desejado ou com muita dificuldade apresentar esses resultados. Infelizmente, os direitos da criança no nosso país são muitas vezes desvalorizados e não respeitados. Vemos várias crianças a serem abandonadas no caixote de lixo, etc. E o direito à vida foi criado por causa destas práticas que os pais e as mães fazem. Os menores apelam para medidas gravosas nos casos de violação sexual e a revisão das políticas no que diz respeito à alimentação nutricional. Devíamos fazer distribuições às hortas escolares, merendas escolares, tudo em prol da criança, para que o futuro não seja comprometido. Desde a infância, as crianças devem saber quais são os seus direitos, os seus deveres e devem, sempre que um adulto desrespeita esse direito, a criança tem que dizer não, este é o meu direito, papá, mamãe. E também palestras nas escolas. Dá uma pena dura, porque muitos pais lhes dão 3 meses, 4 meses, já tem a influência que ele tira. Está mal, é por isso eles cometem sempre esse ato. Se lhes dão uma pena dura, eles vão deixar desse ato, porque vão falar que a vida ficaria mais atrás, não vai mais cometer isso. Eu gostaria que implementam uma regra tão dura que esses pais não vão mais fazer isso, vão se meter no devido lugar deles. Em Angola, os direitos da criança estão protegidos pela Constituição e por leis específicas, como a Lei sobre a Proteção e Desenvolvimento Integral da Criança. É a voz da criança na luta pela salvaguarda dos seus direitos. O país conta atualmente com 60 novos subprocuradores gerais da República,
que, segundo a PGR, vão dar resposta à demanda dos processos já existentes nos tribunais, com realce para os novos da relação. O Procurador-Geral da República, Hélder Pitágoras, afirmou que o número de magistrados a nível do país ainda é inferior. Sobe para 160 o número de magistrados superiores do Ministério Público, com a entrada em funções dos 60 novos subprocuradores-gerais da República. Durante a cerimônia de tomada de posse, presidida pelo Procurador-Geral da República e presidente do Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público, em nome dos impulsados, Carlos Laureano, após a assinatura do livro de posse, afirmou que este é um momento de muita responsabilidade e que tudo farão para dar resposta à demanda processual, bem como ao combate à corrupção. Olhando pela demanda, é mais trabalho, é mais responsabilidade, é melhor atuação, visto que a população precisa de que os órgãos da justiça, que ainda não se vai sentir em todo o território, seja estendido para esses locais. Por isso, é mais trabalho, é mais contacto com a população, é mais resolução. Trazer a justiça para a população. O combate à corrupção é algo muito importante e é foco para nós. Na sua intervenção, o Procurador-Geral da República e presidente do Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público, Hélder Pitágoras, afirmou que o número de procuradores-gerais ainda é inferior para atender à demanda processual e fazer andar a justiça. Se me perguntarem se 60 é o número suficiente, com certeza que direi que não. Precisamos de mais. 60 foi o número possível que conseguimos obter depois de as necessárias discussões do bom sentido com as áreas respectivas do Executivo e foram então atribuídas essas 60 vagas. Continuaremos a trabalhar para que consigamos, num breve espaço de tempo, o mais curto possível, termos outra cota que nos permita, portanto, promover mais alguns procuradores da República a subprocuradores. Hélder Pitágoras disse que os novos subprocuradores-gerais devem exercer as funções com zelo e maior dedicação para agilizar os processos que dão entrada aos vários tribunais do país. O cidadão precisa que os seus problemas sejam resolvidos. E para que isso seja resolvido é necessário que alguém trabalhe. Nós temos, hoje em dia, a nossa instituição está, portanto, por todo o país, províncias, municípios, através das comarcas. Temos as coordenações regionais. Portanto, em que é necessário uma liderança intermédia também forte, porque a liderança que está no topo não tem o acesso diário ao que se passa a nível das comarcas, a nível das regiões, a nível dos outros municípios. Portanto, é necessário que essa liderança intermédia seja realizada por vocês. Hélder Pitágoras disse que os novos subprocuradores-gerais devem exercer as funções com zelo e maior dedicação para agilizar os processos que dão entrada aos vários tribunais do país. Estamos a informar. Volte connosco depois do curto intervalo. Até já. Regresso da informação no Girassol Jornal. Mais de 50 pessoas ficaram no ano passado. Foram no total 56 pessoas que ficaram feridas durante a manifestação, que marca o primeiro aniversário depois dos protestos que aconteceram em 2024, durante os quais morreram pelo menos 60 pessoas. A manifestação, que reuniu várias pessoas, ficou marcada pelo confronto entre manifestantes e a polícia, que terá disparado gás lacrimogéneo e canhões de água para dispersar a multidão. Segundo a agência Reuters, uma fonte do Hospital Nacional Kenyatta em Nairobi, Quênia, afirmou que deram entrada naquela unidade sanitária 56 pacientes feridos, a sua maioria por bala de borracha. Nenhuma morte foi reportada. O enterro do antigo presidente da Zâmbia, Edgar Lungu, que estava previsto para hoje na África do Sul, não aconteceu por ordem de um tribunal sul-africano. Segundo a instância judicial, a medida foi tomada depois do pedido do governo zambiano,
que pretende realizar um funeral de Estado para Edgar Lungu, presidente da Zâmbia entre 2015 e 2021. No entanto, a família de Edgar Lungu afirma que o antigo chefe de Estado zambiano deixou expresso o desejo de não ver o seu rival nas últimas eleições no seu funeral, no caso Hakainde Hichilema. O facto gera disputa entre a família e o governo. A justiça sul-africana, que adiou o enterro, deu ao governo da Zâmbia um prazo cujo limite é o dia 4 de julho para explicar por que deseja repatriar o corpo de Lungu, que morreu em território sul-africano a 5 de junho. As autoridades iranianas elevaram hoje para 627 o número de mortos nos ataques israelitas. Segundo os últimos dados, fruto dos ataques iniciados por Israel a 13 de junho, em território iraniano ficaram feridas também 4.870 pessoas, a maioria na capital, Teherã. Israel iniciou a sua ofensiva militar contra o Irão na madrugada de 13 de junho, com uma vaga de bombardeamentos contra instalações nucleares iranianas. O combate entre as partes ficou conhecido como a Guerra dos 12 Dias e terminou com a entrada em vigor nesta terça-feira de um cessar-fogo. Depois do fim do conflito, as partes reivindicam vitória. Os líderes da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, concordaram nesta segunda-feira com o aumento do valor dos gastos para a defesa durante a cimeira da organização que decorreu em Haia, nos Países Baixos. A medida atende a uma exigência do presidente norte-americano Donald Trump, que antes instou os seus aliados a gastarem pelo menos 5% do PIB. Depois da posição positiva, o presidente norte-americano afirmou que hoje conseguiram uma grande vitória. Durante a cimeira que aconteceu em Haia, os aliados reafirmaram o compromisso de defesa mútua em caso de ataques. Quem não concordou de todo com o novo valor foi a Espanha, que afirmou por via do primeiro-ministro Pedro Sánchez que poderia cumprir os seus compromissos na OTAN, gastando muito menos. A posição valeu ao país a ameaça de Donald Trump, que falou que a economia espanhola até estava bem, mas algo muito ruim podia fazê-la explodir, e avisou mesmo que a Espanha obteria um acordo comercial mais duro dos Estados Unidos do que os demais países da União Europeia. Vitiligo, Dia Mundial de Consciencialização. Reflexões em destaque. Falamos de desporto a seguir. A Seleção Nacional Feminina de Basquetebol continua a projetar o Afrobasket de Côte d'Ivoire no pavilhão Vitorino Cunha, aqui em Luanda. Paulo Macedo, Fernando Figueiredo Sapalo e Jacqueline Francisco continuam a olhar a máquina angolana para o sucesso que se espera na Côte d'Ivoire no próximo mês de julho. Esta é a última semana de preparação em solo pátrio. Angola segue depois para Madrid, Espanha, palco da segunda etapa de preparação. O adjunto de Paulo Macedo no comando técnico das duas vezes campeãs africanas, Fernando Figueiredo Sapalo, sublinhou que as atletas estão a evoluir de treino a treino na compreensão da parte tática, técnica, assim como na componente física. Nós somos vários, por exemplo, hoje vamos trabalhar a parte técnica e a parte tática. Segundas-feiras, ontem, por exemplo, tivemos 2 sessões de treino, onde aprimoramos mais a condição física. Pensamos que, conforme disseste bem, duas equipas da nossa série muito fortes, como a referir a equipa da Costa do Marfim jogando em casa, a equipa do Egito. Pensamos que nós primeiramente temos que tratar de nós, temos que preparar a seleção da melhor forma possível para pensar primeiro em nós, para depois, em função daquilo que nós realizamos, começarmos a pensar nas outras duas seleções. Sabemos que vai ser difícil, não vai ser fácil. A Costa do Marfim jogando em casa, penso eu que é favorito da série, mas nada é impossível para que a seleção também não consiga ganhar os 2 jogos. O objetivo é este, tentar ganharmos os 2 jogos para passarmos da primeira fase. Apesar de estar já a trabalhar com o conjunto nacional, a poste e capitã da seleção nacional, Cristina Matikiti, continua à espera do resultado final sobre a sua recuperação para contribuir da melhor forma no desempenho da Angola na Côte d'Ivoire. O processo de recuperação tem algumas mazelas realmente, mas só mesmo dentro do campo para poder ter a conclusão exata. Sim, a ideia é essa, estar recuperada até o momento da competição. Acredito que não tem dificuldade alguma, porque já nos conhecemos, é a primeira vez que trabalhamos juntas. Algumas somos jogadoras do mesmo clube, mas não é uma novidade para nós. A jornada de Paulo Macedo continua em Angola até ao próximo sábado, dia da última triagem. No domingo, a equipa embarca para Madrid, capital da Espanha, onde
vai ficar a estagiar por 4 semanas. Angola está inserida no grupo A do Afrobasket 2025 com a seleção da Côte d'Ivoire, a organizadora, Quênia e ainda o Egito. Recordo que o Afrobasket 2025 vai decorrer de 26 de julho a 3 de agosto na Côte d'Ivoire. Angola já venceu a prova por 2 vezes, isto em 2011 e 2013. Ora bem, e Angola já está na corrida para acolher a final da BAL 2027. O assunto foi motivo de conversa hoje na sede do Ministério da Juventude e Desportos. Angola está cada vez mais empenhado no desenvolvimento desportivo, com particular realce ao basquetebol. Para confirmar esta posição do nosso país, o ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão, e a sua equipa reuniram na tarde desta quarta-feira com a presidente do Conselho Executivo da NBA África. O desenvolvimento do basquetebol e a intenção de Angola realizar a final da African Basketball League em 2027 foram algumas das situações que estiveram na mesa. O secretário de Estado para o Desporto, Paulo Madeira, confirmou esta intenção de Angola em organizar a final da BAL em 2027, assim como sublinhou que, no próximo ano, uma das conferências vem para o nosso país. Em 2026 vamos realizar a conferência da BAL. A conferência é a fase de apuramento da Basketball Africa League. Como vocês sabem, a Basketball Africa League tem uma primeira fase, que é a responsabilidade da FIBA, que é Road to BAL, ou quer dizer, o caminho para a BAL, em que os 54 países africanos entregam os seus campeões para disputar essa fase eliminatória. Depois dessa fase eliminatória, começam a fase de conferências. São 3 conferências que se realizam no continente. Uma dessas conferências nós queremos que seja realizada em Angola. E as finais do ano de 2027. No caso, não conseguirmos trazer a conferência, que queremos que seja a Kalahari Conference, queremos necessariamente realizar em 2027 as finais da Basketball Africa League aqui em Angola, na Arena do Quilamba. Paulo Madeira frisou igualmente que Angola quer aproveitar o ambiente da Basketball African League para promover as várias potencialidades do país. E aqui é importante perceber o foco. Não se trata apenas do desporto. Trata-se também de promover o turismo, trata-se de promover a imagem de Angola lá fora, trazermos cada vez mais visitantes ao nosso país para que percebam que Angola tem esse potencial que nós conhecemos e que, de facto, temos de trabalhar juntos para aumentar a imagem, a dimensão, principalmente da avaliação internacional que o nosso país pode ter. A presidente do Conselho Executivo da NBA África, Clary Akamanzi, garantiu que Angola tem boas condições para desenvolver a modalidade da bola ao cesto. Akamanzi disse igualmente que vão pensar profundamente o plano da Angola em acolher a final da BAL em 2027. So we agreed to work together. The Ministry of Sports and the NBA. Concordaram em trabalhar juntos para o desenvolvimento do basquete e não só da NBA África com o Ministério da Juventude e Desportos, não só no desporto de alto nível, mas também no desporto de desenvolvimento. Ela também discutiu a possibilidade de Angola também realizar a Liga do Basquetebol Africano aqui em Angola. Angola é um país muito importante para o basquetebol. Sim, nós vamos trabalhar no assunto e para que isso seja possível. Por isso ainda está em fase de conversações, de preparação e depois aí ao seu tempo eles irão anunciar esta atividade. Not only in FIBA, but also with the BAL. Angola entrou na corrida para receber a final da African Basketball League em 2027, quando é dado certo que em 2026 uma das conferências da BAL será disputada em Luanda. E a Confederação Africana de Futebol, CAF, já divulgou os nomes dos árbitros que estarão no CHAN. Na lista não constam nenhum angolano. A inclusão social ainda constitui algumas das principais barreiras que as pessoas com vitiligo enfrentam. A condição, caracterizada pela perda de pigmentação da pele,
muitas vezes leva a estigmas e discriminação. Assinala-se hoje o Dia Mundial da Consciencialização sobre o vitiligo. Apesar de alterar a aparência do indivíduo, geralmente o vitiligo não traz limitações físicas ou cognitivas para a saúde de quem o desenvolve. Segundo a presidente da Associação Vitilindos de Angola, Ana Kagombi, o preconceito e a falta de inclusão social ainda constituem as principais barreiras para as pessoas com a condição. As duas maiores barreiras são o preconceito e a falta de inclusão. Sobretudo a sociedade em geral e no setor profissional, a falta de emprego. Ana Kagombi destacou, por outro lado, que a doença ainda é rodeada de desinformação e discriminação, principalmente no seio das famílias. Nós temos muitos testemunhos de pessoas que sofrem com a estigmatização, mesmo no seio familiar. E isso deve-se pela falta de conhecimento da doença, o medo do contágio, o facto de ser uma coisa diferente, mas temos estado a trabalhar no sentido de conseguirmos reverter ao máximo este quadro. Sob o lema Somos diferentes na pele, mas iguais em direitos, sonhos e valores, a responsável disse que a associação vai realizar uma campanha de sensibilização neste sábado, alusivo ao Dia Mundial do Vitiligo, que se assinala nesta quarta-feira. Neste sábado vamos sair às ruas com flyers e vamos abordar o máximo de pessoas possível para falar sobre o vitiligo, perguntar se conhecem, explicar o que é, transmitir ali alguma informação e, sobretudo, explicar as consequências que trazem para o indivíduo portador do vitiligo o tal bullying social e o preconceito de que tanto se fala. De acordo com evidências científicas, o vitiligo não tem cura, mas também não é transmissível. É uma doença autoimune cujas causas ainda são desconhecidas, mas fatores genéticos, histórico, familiar, além de estresse emocional, lesões e ferimentos na pele, são apontados como aspectos que podem desenvolver os primeiros sintomas do vitiligo. E com esta informação seguimos para mais um curto intervalo. Até já. A Girassol Jornal edição de quarta-feira. Voltamos a informar, a grande maioria dos casais que pretende ter filhos em Angola não adere ao teste de compatibilidade como forma de prevenir os filhos da anemia falciforme, mas ainda assim, segundo especialistas ouvidos pela Girassol, o número de casos desta doença continua a aumentar no país. A anemia falciforme é uma doença hereditária passada de pais para filhos que deixa os glóbulos vermelhos em forma de foice, o que dificulta o transporte de oxigênio para o corpo, resultando em sintomas como cansaço. Se a doença ser herdada dos progenitores, a fundadora da ONG FATA, uma organização não governamental que vela pelo bem-estar dos que padecem de anemia falciforme, explica como se adquire a patologia. Imaginemos se o pai e a mãe leva algum S dentro da genética deles, isso falamos nos glóbulos vermelhos. Então, aí tem o pai que tem sangue, o grupo sanguíneo AS, e também a mãe leva na DNA dela também AS. Neles, se eles fizerem um filho, eles vão nascer o filho que é doente, que vai levar a genética USS, que é a anemia falciforme. Se for a diferença, tem a mãe ou o pai saudável, que é A na genética, e temos o pai ou a mãe com AS, eles vão nascer os filhos saudáveis. Apenas levam um S. Atendendo a esta questão, Florença Cacinda diz ser importante a realização de testes como de eletroforose para perceber a compatibilidade do casal e o risco de os filhos nascerem com anemia falciforme. É importante e antigamente era feita de forma obrigatória o teste de pezinho. Porque o teste de pezinho dava a oportunidade de saber se eu ou o meu parceiro tem anemia falciforme. Hoje, esse teste de compatibilidade, digamos assim, queremos perceber se nós dois temos na nossa genética o traço de anemia falciforme.
Para a responsável, por mais que haja amor numa relação, deve-se refletir quanto à saúde dos futuros filhos. Nós estamos a dizer, faz antes do casamento. Antes do casamento. Amor é demais, mas amor acontece. Pode ser hoje com alguém e amanhã pode encontrar outra pessoa. Então faz antes de fazer o casamento. Pode dizer, nós somos doentes, ou vamos continuar com essa relação, ou vai e procura uma outra pessoa que você é saudável e vai se juntar com essa pessoa. Ou podemos também tomar uma decisão que nós vamos casar e não vamos ter filhos. Por outro lado, a fundadora da ONG Fatah, Florença Cassinda, faz um apelo para que estes doentes estejam enquadrados nos programas de apoio do Ministério da Saúde. É importante que nós não olhamos para a anemia falciforme como uma sentença de morte, mas vemos assim como uma oportunidade de ajudar quem é o nosso próximo a viver mais. Foi apelada a fazer os testes e exames a ser acompanhada pela Anzacote e muita gente aí, até hoje ainda não aderiram a essa campanha. Nós vamos às comunidades porque queremos trazer mais. O apelo para o Ministério da Saúde é velar que esses pacientes sejam inclusos nos programas de campanhas de medicação e também dos testes de transfusão de sangue. O MPLA realiza nesta quinta-feira a sua terceira reunião metodológica focada na agenda política do Partido dos Camaradas, referente ao ano de 2025. O lançamento do encontro teve lugar hoje aqui em Luanda. 26 e 27 de junho vão ser dias de analisar questões internas do MPLA e a agenda política do partido para 2025. O encontro vai reunir secretários provinciais de todo o país e principais decisores da organização política, segundo destacou em conferência de imprensa Gonçalves Muandumba, secretário do Biró Político do MPLA para a Organização e Inserção na Sociedade. Vamos fazer a apresentação de uma importante atividade que o nosso partido vai ter. Os variados desafios que o país enfrenta estarão na agenda desta reunião, que, a posterior, poderá se replicar nos demais municípios. É uma reunião que vai analisar, do ponto de vista político-partidário, os grandes desafios que a nação enfrenta, ao nível econômico, ao nível social e ao nível político também. Vamos tratar, vamos acompanhar a execução do plano do PDN, seu impacto na vida das populações, e vamos também cuidar da vida interna do nosso partido. Entre painéis de dissertações, o certame vai configurar-se num lugar de formação para membros do partido, onde na agenda de trabalho consta igualmente um olhar mais profundo sobre o papel das organizações sociais ligadas ao Partido dos Camaradas e suas funções. Outro sim, espera-se perto ou mais de 500 pessoas a participarem desta terceira reunião metodológica do MPLA, cujo lema continua a ser preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo um futuro melhor, e enquadra-se nas festividades dos 50 anos de independência do país. Participarão 496, se quisermos números exatos, ou se quisermos perto de 500 pessoas neste encontro, nesta reunião. Todas as estruturas internas de organização, uma comissão organizadora que é presidida pela camarada vice-presidente, coadjuvada pelo secretário-geral, há um secretariado do que nós fazemos parte. As questões técnicas e de logística e de asseguramento da reunião estão criadas. As delegações provinciais já começaram a chegar, portanto, no dia 26, conforme prevê o programa. MPLA dá início à reunião metodológica com foco na agenda política do partido para 2025, nesta quinta-feira. Notícias contadas no Girassol Jornal, edição de quarta-feira. Voltamos amanhã à mesma hora, 19h45. Boa noite. Está-se bem.